Santo e bondoso Deus, chegamos ao final de mais um evento aqui na cidade de Florianópolis. E nós te louvamos e te agradecemos porque, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que nós estaríamos aqui nesse lugar. Recebendo essas informações e agora responsável por aquilo que vamos fazer com essa informação. Dá-nos um coração puro. Pinga o colírio celeste nos nossos olhos. Circuncisa o nosso coração rebelde. Remove o contínuo da nossa vida, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Que ao sairmos daqui, possamos ser reavivados, reformados, e com um desejo de nos preparar para aquele grande dia, onde o Senhor virá nos buscar. Agora, nesse último momento, eu suplico as torrentes de graça sobre a nossa vida e o nosso coração, para que possa umedecer o solo e que, ao recebermos a semente do Evangelho, possa crescer e produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos. Ontem à noite, no nosso último encontro, e para aqueles que não estavam aqui, eu recomendo olharem a palestra, o estudo da noite passada. Nós basicamente falamos da conexão do contínuo, do daily de Daniel 8, com o tempo em que nós vivemos. E o que nós fizemos, nós vimos que, assim como o contínuo, houveram 30 anos de preparação para colocar Roma no trono da terra. Da mesma forma, nós vimos que na vida de Cristo houve um período de 30 anos, até o começo do seu ministério como sacerdote, em 27 depois de Cristo, no seu batismo. Com 30 anos, ele começa o seu ministério como sacerdote. Gustavo mostrou Números 4:35, onde o sacerdote ele ministrava dos 30 aos 50 anos. E nós vimos também que na nossa linha, de 9 de novembro de 2019, desculpa, de 1989, até 9 de novembro de 2019, nós temos também 30 anos. Esses 30 anos dentro desse contexto do contínuo, por isso a importância do contínuo ainda mais para os nossos dias. Nós temos 30 anos para que o contínuo seja removido da nossa vida, trazendo para o lado pessoal, para o lado espiritual. E o que é o contínuo? É o paganismo, é o espiritualismo, é a autoexaltação. Gadal, a palavra gadal. Então, se você não viu o estudo ontem, eu recomendo você olhar os vídeos, porque nós lidamos com essa questão dos 30 anos. Ok? O objetivo nosso é chegarmos nos nossos dias e entendermos qual é a experiência que nós temos que ter como sacerdotes hoje, não somente em 9 de novembro de 2019, mas hoje, porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Não endurecerás o vosso coração.
Podemos ter garantia de que vamos chegar a 9 de novembro de 2019? Não. Quem pode controlar os batimentos do coração? Talvez a nossa porta se feche hoje, amanhã, em uma semana, em um mês. Não temos garantia nenhuma. Por isso, hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Essa é a mensagem. Então, dentro desse contexto, o que eu queria mostrar para vocês, para nós finalizarmos, é o que a Bíblia nos fala que acontece nesse período entre 11 de setembro a 9 de novembro. E a razão que eu coloco essa data é porque nós sabemos que no quadro geral, ou na visão ampliada, o fechamento da porta da graça, se dá quando Miguel se levanta, em Daniel capítulo 12, verso 1. Então, para os netineus, vamos colocar aqui netineus. Todos entendem os netineus, né? Representa Edom, Moabe e Amon, aqueles que se juntarão ao remanescente depois do decreto. Isso eu vou colocar de forma bem simples, para que todos possamos entender o ponto que eu quero chegar. Esse seria a etapa número 1 para eles. Aqui nós temos a etapa número 2 e aqui a etapa número 3. O número 3 sempre é o último teste, ok? O número 2 para os netineus seria o decreto dominical. E durante esse período, então, nós temos a colheita até o fechamento da porta da graça. A primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem na visão geral. Esses são os netineus. Tá? Agora, quando nós falamos dos levitas, a Bíblia diz que a porta da graça se fecha primeiro para o povo de Deus e depois os gentios. O número 2 aqui, que é o segundo passo para os netineus, vira 3 para os levitas. Ok? Então aqui o decreto dominical, os levitas. Aqui nós temos 11 de setembro como o primeiro passo. Ok? Então nós temos 1, 2, 3. Ok? Ok? Para os sacerdotes, desculpa, não botei aqui. Então vou botar o clamor da meia-noite, ok? Ou meia-noite. Ok? Seria o número 2. Obrigado. Tá? Esses são os levitas. O teste final é no decreto dominical. Ok? Todos sabemos. Daniel capítulo 11, verso 41. Agora, para os sacerdotes, o número 1 também é 11 de setembro. Só que o número 3, esse 2 aqui, vira 3. Então nós vamos colocar o clamor da meia-noite, ou a meia-noite, como vocês preferirem. De forma bem simples, bem simplificada. E aqui nós estamos marcando novembro 9, 2019. E aqui nós temos o ano de 2014, que simbolicamente, para nós seria o segundo passo, que simbolicamente representa o decreto dominical para nós, de forma de um símbolo. Não tenho tempo de explicar isso, mas o que eu quero desenvolver nessa manhã é a experiência do povo, dos sacerdotes,
entre 11 de setembro e o clamor da meia-noite, ou Ráfia, ou a meia-noite, ou 9 de novembro de 2019. Ok? Ok? Ok. Ah. Ok. Oh, desculpa. Vocês querem me confundir, né? Ok. Uma última coisa. 11 do 9, novembro 9, como o Gustavo falou, é um espelho de 9/11. Esse é o título do nosso estudo nessa manhã. Daniel, essa é para você. Abram comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Verso 9, a Bíblia diz: pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Hebreus, capítulo 11, verso 9 até o verso 11, nos fala de Abraão. Nós sabemos que Abraão, a experiência de Abraão, nós podemos colocar Abraão aqui, nesse tempo aqui. Vimos que as linhas da aliança, e o ancião Jeff falou sobre a experiência de Abraão, foi a primeira aliança que Deus fez com um povo escolhido. A aliança com Noé e com Adão foi para toda a humanidade, mas a primeira vez que você tem um povo escolhido é com Abraão. E Deus ilustra o fim desde o princípio. Então, nos últimos dias, Deus entra em aliança com Abraão mais uma vez. Ok? Aqui fala que ele habitou na terra da promessa. A terra da promessa é a antiga terra gloriosa. Nós sabemos que a mensagem dos últimos dias, ela sai também da terra gloriosa. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, verso 9 ao verso 11. A Bíblia diz em Deuteronômio 11, verso 9: E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com os teus pés como a uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva
dos céus beberá as águas. Veja que Deus preparou uma terra gloriosa para os seus filhos nos últimos dias. E que essa terra gloriosa daria chuva para que os filhos bebessem das águas que caem das chuvas. O que nós aprendemos que a chuva traz? Abram comigo em Números capítulo 11. Números capítulo 11, verso 9 ao verso 11. Números capítulo 11. Vamos ler o verso 9. A Bíblia diz: e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o que trazia junto? O maná descia sobre ele. O que a chuva traz? O maná. E o que é o maná? É o pão dos anjos. Que anjos? As 3 mensagens angélicas. O maná é a carne de Cristo, que é doce como mel. Tudo isso nós entendemos. A chuva, nesse período, na terra gloriosa, trouxe o maná. E quando você ganha um maná, o que você faz? Você deixa para o outro dia? Por quê? Porque se estraga. O que você faz? Você come. Abram comigo em Salmos 119. Irmão, mas estava indo tão bem. Verso 9. Salmo 119. Verso 11, desculpa. Salmo 119, verso 11. 119, verso 11. O que a Bíblia diz? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se nós queremos ser vitoriosos contra o diabo, contra a carne, contra as concupiscências da carne, contra o mundo, qual é o segredo? Esconder a palavra no nosso coração. E na palavra existem promessas, como nós falamos ontem. A única chance que nós temos é comer o maná, esconder a palavra no nosso coração, esconder Cristo na nossa vida, ser participantes da natureza divina. E só assim nos livra e nos livrará das concupiscências que há no mundo. E uma vez que essa experiência acontece na nossa vida, qual é o resultado? Abram comigo em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 9 a 11. Isaías 11, verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, Patros, Etiópia, Elã, Sinar, Emate e das ilhas do mar. Irmãos, essa é a experiência que nós temos que ter, porque chegará um momento em que o povo de Deus será levantado
como um estandarte diante dos povos. E a Bíblia diz que as nações buscarão, os gentios buscarão esse povo, porque saberão que esses têm seguido os mandamentos de Deus e guardado a fé de Jesus. Não é essa a experiência, não é isso que nós temos aprendido? Isaías, capítulo 11, verso 9, até o verso 11. Abram comigo. No livro de Lucas. Lucas, capítulo 11. Verso 9 ao verso 11. Lucas 11, 9 a 11. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? O que nós temos que pedir nesse tempo? Que nos será dado em abundância. Zacarias capítulo 10, verso 1 diz, pedi ao Senhor a chuva serôdia no tempo da chuva serôdia. E Ele fará o quê? Em abundância. Em Lucas 11, 9 a 11, nós temos que pedir o derramamento da chuva serôdia. Pois é nesse momento que Deus faz descer o maná com a chuva. Essa é a experiência dos sacerdotes. Abra comigo no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11. Verso 9, a Bíblia diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem para que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. O que nós vemos nesse tempo aqui? Deus rasga o reino de Salomão. Quem representa Salomão para nós nesse tempo, nessa aplicação, nesse contexto? O rei de Israel. Por que Deus rasgou o reino do rei de Israel? A Bíblia diz por causa da idolatria, dos deuses, dos pagãos. Mas por quê? Com o que Salomão se envolveu? Com outras mulheres. O que são mulheres nas Escrituras? É um símbolo das igrejas apóstatas. Salomão se envolveu com as amonitas, edomitas, inclusive com a filha de Faraó. Salomão se deitava com a filha de Faraó,
por causa de parcerias políticas e econômicas. E quem é o faraó na Bíblia? Ezequiel capítulo 29, verso 3 diz que o faraó é o grande dragão. Abram comigo em Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11. O que acontece em 11 de setembro na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É introduzida uma doutrina direto das profundezas do abismo, chamado formação espiritual. E a partir desse momento, começa a haver uma crescente apostasia no reino de Salomão. Um liberalismo tremendo, que culmina com o reino sendo rasgado e dado ao seu servo. A história de Salomão, eu me lembro, há uns anos atrás, eu fiz uma série de mensagens sobre a história de Salomão como um paralelo com a história do povo adventista. Um começo glorioso, uma sabedoria maravilhosa, ao ponto de reis e rainhas virem sentar aos pés de Salomão para aprender da sabedoria desse homem de Deus. Salomão dedica o templo, Salomão conhece sobre os juramentos e as maldições de Moisés, sobre a aliança de Levíticos 26. Mas chega um momento na vida de Salomão que há uma virada, uma apostasia, um desvio do caminho. E sabe o que a irmã White fala? Que no fundo do poço, quando Salomão estava no fundo do poço, ele chegou a ter trejeitos afeminados. Graças a Deus que a história não acaba aí. Salomão se arrepende e ele morre uma pessoa convertida, próximo de Deus. Jeremias capítulo 11. Há esperança, irmãos, para nós. Há esperança. Jeremias 11. Se ouvires a voz do Senhor, hoje não endurecerás o vosso coração. Jeremias capítulo 11, verso 9. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram a maldade de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Chegará um momento em que a casa de Israel vai querer clamar a Deus, mas Deus não vai ouvir mais. Por quê? Porque a porta vai ter fechado. E as virgens vão bater lá e dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, deixe-nos entrar no casamento. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos o conheço. Oxalá essa não seja a nossa experiência, que nós possamos estar do lado certo do conflito. Ezequiel capítulo 11. Uma conspiração se acha no meio de nós? Uma conspiração. Interessante. Me pergunto que conspiração é essa que tentava derrubar Jeremias, perseguir o profeta Jeremias, queimar
e destruir os seus escritos. Qual era a mensagem de Jeremias a propósito? Qual era a mensagem de Jeremias? Que o rei do norte estava vindo. A mesma mensagem que tem sido proclamada hoje. Ezequiel 11, verso 9. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Juízo. Esse é um tempo de juízo. Nós podemos colocar o juízo entre 11 de setembro e 9 de novembro. Nós sabemos que para os sacerdotes, esse é o juízo, esse é o marco número 3. É o terceiro passo, é o terceiro teste. Essa é a fornalha ardente para eles. Essa é a cova dos leões para os sacerdotes. É o juízo. 11 de 9. Ou de 9 de 11 a 11 de 9. Abram comigo em Jó. Livro de Jó. Eu acho que eu não preciso nem falar o capítulo mais, né? Jó capítulo 11, verso 9 ao verso 11. A Bíblia diz: mais comprida é a sua medida do que a terra, mais larga do que o mar. Se ele passar a aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não terá em consideração o juízo. Mais uma vez, nós podemos colocar dentro desse período para os sacerdotes. Oséias, abram comigo em Oséias. E você pode me perguntar, mas que autoridade você tem de ensinar a Bíblia dessa forma? Que autoridade é essa de aplicar os versos dessa forma? E aí eu lhe pergunto, a mensagem de Miller vinha de Deus ou vinha de Satanás? Porque foi essa mesma pergunta que os fariseus fizeram a Cristo, ou a João Batista, desculpa, que autoridade você, a Cristo, que autoridade você tem de ensinar essas coisas? E o que Cristo disse? A mensagem de João era de Deus ou era de Satanás? Os mileritas usaram a mesma metodologia. Texto provado, Isaías 28, 9 a 12. E a senhora White diz que nos últimos dias aqueles que proclamariam a última advertência de misericórdia a essa terra usariam o mesmo método que Guilherme Miller. Mas, talvez como Jeremias, ou como os reis de Judá e Israel perseguiram os profetas, nós também não confiamos na autoridade do Espírito de profecia. Eu escutei uma história nos Estados Unidos há um tempo atrás, onde, depois de uma semana de oração, o pregador convocou os membros da igreja a trazerem os livros vermelhos. Testemunhos para a igreja, 1, 2, 3, os livros vermelhos, a coleção do Espírito de profecia. E colocaram num galão
e tacaram fogo e começaram a dançar ao redor, dizendo: estamos livres. O espírito de profecia tem sido rejeitado abertamente. O nível da inspiração de Ellen White tem sido diminuído abertamente. São conselhos, irmãos, você segue se você quer. É como você ir num buffet e você... hoje eu estou com vontade de comer batata, mas salada eu não quero. Você escolhe o que você quer. Isso aqui, na reforma da saúde, isso aqui não me agrada. Aí você vê assim, aqueles que estão meio convertidos com relação ao comer carne se afastarão do povo de Deus para nunca mais voltar? Não, isso não pode ser inspirado. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa converter o nosso coração. Nós não sabemos, não temos ideia daquilo que Deus deu por cada um de nós. Isaías 5 diz: que mais eu poderia fazer pela minha vinha? O que mais? Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, verso 9: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, rugindo, pois os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e com uma pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Graças a Deus, Deus não é como o homem. Porque a nossa natureza humana, a primeira vez que pisam no teu calo, que pisam no teu pé, você exclui, você mata com a língua, você chicoteia com a língua. E você não esquece. Você diz que perdoa, mas você não esquece. Graças a Deus, Deus não nos considera como... graças a Deus, Ele não é como nós. Você pisa no calo de Deus, você transgride os mandamentos, você comete abominações, Ele ainda assim está de braços abertos. Ele diz: vinde a mim. Eu coloco os pecados de vocês nas profundezas do mar. Eu me esqueço. Eu os apago dos registros. A Bíblia diz: andarão após o Senhor, Ele rugirá como um leão. Rugindo, pois, os filhos do ocidente tremerão. O que acontece quando Deus ruge como um leão? O que Amós 3,7 diz? O que diz? Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quando Deus ruge como um leão, 7 trovões são emitidos da sua voz. E esses 7 trovões são simbolizados pela muito firme palavra dos profetas. E quando os filhos do ocidente escutam esse rugido, a Bíblia diz que eles tremerão. Quem são os filhos do ocidente? Aonde que os 7 trovões emitiram as suas vozes? Não é a América, a terra do ocidente? Não veio da América a verdade presente? Não veio da América o movimento milerita? Quando os
trovões emitem as suas vozes, os filhos do Ocidente tremerão. Não estamos nós no Ocidente hoje? Na América? Abram comigo em Salmos 85, eu quero lhe mostrar esse texto interessante. Salmos 85. Verso 11, o que diz ali? A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Da onde que a verdade brota? Da terra. Da onde que a verdade brota? Da terra. O que significa terra? De onde a verdade brota? América. O mar é um símbolo da Europa, nós sabemos, de acordo com o Apocalipse, mas a terra é um símbolo da América. A verdade brotará da terra. E os filhos do Ocidente tremerão. Se isso não tem feito você tremer nas bases, se essa mensagem não tem trazido uma convicção de que algo está errado na sua vida, e precisa ser corrigido. Se isso não lhe coloca de joelhos em lágrimas, tremendo ou temendo a Deus, é porque um outro espírito tem ocupado o trono do teu coração. Lembra que nós vimos ontem que o seu coração e meu coração só pode ser ocupado por um Senhor. E se o outro Senhor está querendo empurrar Cristo para pegar pelo menos uma pontinha daquele trono, ele precisa ser o quê? Removido, retirado, como contínuo. Irmãos, abram comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Verso 9. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista, ele veio no espírito de Elias. Elias teve que enfrentar 3 inimigos. Jezabel, uma mulher, uma bruxa. Acabe, um poder político, e os profetas de Baal. Os falsos profetas. João Batista, que veio no espírito de Elias, teve que enfrentar 3 inimigos. Herodias, uma adúltera, Herodes, poder político, Salomé, que fez a dança do engano e pediu a cabeça de João Batista. Nessa história você vê Elias, mais uma vez. Malaquias 4 diz que nos últimos dias eis que enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. É uma referência aos nossos dias.
E o terceiro Elias vai enfrentar 3 inimigos: a besta, ou aquela mulher adúltera, aquela bruxa, o dragão, o poder político e os falsos profetas. Elias é um símbolo dessa história. Mas o verso diz: mas então, que fostes ver? Qual que é o título da sua apostila? Vem e vê. Hoje pela manhã, quando eu vi isso nesse verso, eu disse, se a gente planejasse, não ficaria tão bom. Vem e vê. A minha pergunta é, você tem visto? Os teus ouvidos têm ouvido? Porque eis que o grande dia do Senhor está às portas. Elias tem falado no meio de nós. Mais uma vez, repetindo a história de João Batista. Abram comigo no livro de João. João capítulo 11, verso 9 ao verso 11. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo do sono. Lázaro, nós podemos colocar nessa história aqui. Lázaro foi a glória ou a coroação do ministério de Cristo. A ressurreição de Lázaro foi a coroação do ministério de Cristo. É interessante que a Bíblia diz, não há 12 horas no dia. Quantas horas tem o dia? 24. Qual é a metade de 24? 12 é a metade de 24. A metade? Meia-noite? Ou meio-dia? A metade? O que é a meia-noite? O que marca a meia-noite? A metade? O clamor da meia-noite? Aonde nós encontramos essa mensagem na Bíblia, eu me pergunto? Aonde foi identificado a meia-noite? Sim, de fato. Mas em 2016, aonde que nós conseguimos identificar o evento que marca a meia-noite? Daniel, capítulo, abram comigo em Daniel 11. Verso 9 ao verso 11. A Bíblia diz, e entrará no reino o rei do sul e tornará para sua terra, mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças e virá apressadamente e inundará e passará adiante e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão e aquela multidão será entregue na sua mão. Veja que os versos 9 a 11
foi exatamente o que foi entendido no ano de 2006. Desculpa, de 2016. Que em 1989 a Rússia não foi conquistada. Que a inundação chegou até o pescoço. E a Batalha de Ráfia, em 9 de novembro de 2019, como nós entendemos nessas últimas semanas, está no verso 11. Daniel 9, 9, 11. Desculpa, Daniel 11, 9, 11. 11, 9, 11. Não me diz que isso é um acidente escatológico. Uma coincidência. Algo criado pelos seres humanos ao redigirem a Bíblia e colocarem capítulos e versos. Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Qual é a resposta? Parece que é quase assim algo, uma pergunta retórica. A fé se esfriará de muitos, mas a resposta para essa pergunta é sim, achará fé na terra. Haverá um grupo pequeno, sim, que terão fé. E a fé é o fundamento das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que não se veem. Marcos capítulo 11, irmãos. Nós encerrarmos. Marcos capítulo 11. Verso 9 a 11. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Que evento é este, irmãos? É o clamor da meia-noite, em Marcos 11, verso 9 a 11. Esdras sai de Babilônia, ele entra em Jerusalém, como Cristo entra em Jerusalém, no primeiro dia do 5º mês, no clamor da meia-noite, no dia exato que Samuel Snow pregou em 15 de agosto de 44. A mensagem do clamor de meia-noite. Não pode ser coincidência. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Porque o justo viverá pela fé. Irmãos, eu tenho a impressão de que esse é só o começo. Porque, na verdade, Cristo, aos 30 anos, ele começa o seu trabalho, o seu ministério de 3 anos e meio. Os sacerdotes com 30 anos começam o seu trabalho no santuário. Você e eu, como sacerdotes, cumpriremos o mesmo papel. Esse é só o começo, irmãos. Mas essa mensagem nos levará à glória. Eu não sabia que no dia 9 de novembro, esqueci o ano, os peregrinos pioneiros avistaram a
1620, 9 de novembro de 1620. Os pioneiros avistaram a Terra Gloriosa pela primeira vez. E aquele mar que dividia eles da Terra Gloriosa é um símbolo do Rio Jordão. Irmãos, nós estamos nas margens do Jordão. Você percebeu que o nome desse lugar é Rio Jordão? Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia do seu povo. É a minha oração. Vamos orar. Senhor, nós presenciamos durante esses dias a manifestação do Teu Espírito. Como a pena inspirada diz, são nesses eventos, nessas campais, reuniões proféticas, que o Senhor encontra oportunidade para derramar a chuva serôdia sobre o Teu povo. Que essa chuva venha preparar o solo e que ao recebermos essa semente, ela venha produzir, Pai. Que nós não sejamos como aquela figueira estéril que tinha folhas de aparência, mas não possuía frutos. Que venhamos dar frutos para o Teu reino. Que sejamos luz na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja. Que o Senhor coloque o Teu selo sobre nós. Que o caráter de Cristo seja impresso dia a dia na nossa fronte. Porque não sabemos se vamos chegar e fazer parte desses eventos finais. Talvez nossa porta se feche essa noite, amanhã. Porque a morte é um sono e cada vez que vamos dormir representa a morte. E cada vez que levantamos pela manhã é um novo nascimento. Nós oramos que sejamos perfeitos dia a dia, obedientes à Tua lei. E que o Senhor remova a presunção do nosso coração. Que as más representações e as difamações que têm sido feitas lá fora não venham afetar nossa comunhão contigo e o nosso entendimento dessa mensagem. Obrigado pelo evento, por aqueles que organizaram, que tiveram de forma direta e indireta responsabilidades na organização desse evento. Que o Senhor abençoe cada um, as suas famílias também. Abençoe aqueles que sacrificaram financeiramente para vir. Que o Senhor os recompense. E abençoe também a nossa igreja. Que possamos despertar da condição laodiceana que vivemos. E que o Senhor nos use para alcançar esses irmãos queridos. Para que juntos possamos, como o exército de Gideão, um pequeno exército, sermos vitoriosos pelo poder de Cristo. Leva-nos em segurança, esteja conosco nas nossas viagens, no nosso retorno à casa, que possamos chegar em segurança, com vida, com saúde. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.